Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Homens rãs. Orcus e Atafon sentiram-me as emoções mais íntimas. Era certo que meu coração batia descompassado ao impacto daquelas pungentes impressões. Demasiada era para as minhas possibilidades internas de resistência a visão daqueles seres que, pela indiferença para consigo mesmos, haviam se precipitado nos abismos da forma. Aqueles homens em forma de corujas, aquelas criaturas aladas e fabulosas, impressionaram-me profundamente o espírito. Como aceitar sem um abalo íntimo a vista de criaturas que, após terem sido homens na terra, penetravam terra dentro sob o véu da animalidade? Aves que foram homens e seres que eram espíritos, mas que caminhavam ao encontro de construções íntimas de tal inferioridade que chegavam talvez a atingir o inconcebível. O que nos aguardaria agora? Foi somente aí que notei que atrás de nós, acompanhando-nos com sua pobre lanterna, seguia-nos o infeliz anão. Olhos voltados para o mundo interior que lhe era próprio, como simples autômato, escravo de seres perversos, porém mais inteligentes. Estranha e curiosa era a criação divina. Deus que espazira pelo firmamento constelado as naves eternas e luminosas dos astros, abrigara também nas profundidades sombrias dos abismos escuros criaturas daquele jeito. Minhas meditações foram interrompidas porque percebi que nossos pés agora pisavam uma lama de certa maneira mais mole e mais macia. Assustado, temia afundar novamente no lamaçal cinzento. Orcus, no entanto, sorriu e disse: "Nada tema. Aqui você vai bem, porque não possui compromissos com estes sítios. Sua contextura perispiritual vencerá os percalços da marcha." As palavras de Orcus deram-me novo alento e prossegui feliz. A praia parecia interminável. Infinita era sua extensão. O lago prateado era sugestivo quadro digno de ser reproduzido na face do mundo por um artista de gênio. Olhei a imensidade como quem contempla imenso mar. Quis voltar-me para o alto, mas tão grande foi a angústia que me tocou o coração que me vi obrigado a manter os olhos apenas na lama. A floresta ficara na retaguarda. Enorme montanha abismal arrojara-se de súbito à nossa frente. "Este é o Monte do Tempo", falou Orcus, assinalando-me com a destra a elevação. Espíritos formidáveis, amantes da mentira e do erro, habitam-lhe as culminâncias. Sentem-se felizes de contemplar do alto estes charcos e supõem assim serem poderosos. Acreditam, como os políticos da terra, que pelo simples fato de viverem nas culminâncias físicas, sejam donos de tudo. Na verdade, governam o charco e a lama. Senti realmente que do alto daquela montanha, olhos ocultos nos espiavam. A figura de Atafon, porém, por si só, constituía uma garantia de segurança para nós. Além disso, percebíamos, embora fracamente, as vibrações de Gabriel, que desciam das alturas. A lama amolecia cada vez mais, e nossos pés afundavam-se na caminhada. Divisei olhos luminescentes nos desvãos escuros, e fui surpreendido pelo coachar de milhares de sapos ou rãs, que, em profusa orquestração, enchiam o labirinto com o som de suas vozes. Eram, no entanto, vozes prodigiosamente amplificadas, como se estranho alto-falante lhes desse a cada uma delas um volume insuspeitado. Era de fato ensurdecedor. O anão mudo e silencioso acompanhava-nos. Orcus, aos seus olhos, tornava-se cada vez maior. Sua figura taurina e seus cabelos brancos de profeta hebreu davam-lhe estranha respeitabilidade naqueles abismos. Como era sublime e confortador possuir um corpo espiritual, com todos os órgãos relativos à faixa de evolução
em que permanecíamos. Aquelas criaturas mutiladas que vínhamos encontrando eram um atestado vivo do quanto pode cair o espírito invigilante no mundo. A mente era, na realidade, o modelador do corpo psicofísico. A inconsciência conduzia a criatura às formas animalizadas no roteiro da involução. Voltava o ser a percorrer a fieira quase infinitamente da escala evolutiva. Contemplei-me a mim mesmo e agradeci a Deus a graça da vida, com a relativa perfeição perispiritual a que pudera atingir. Sabia que iríamos agora defrontar criaturas esquisitas, habitantes de um mundo inferior. Seres perdidos na lama dos submundos, da infraesfera, ou esfera das zonas centrais. Arrepiava-me a simples ideia de defrontá-los. Subitamente sufoquei na garganta um grito de terror. Sob meus pés, uma criatura em tudo semelhante à rã se arrastava, pernas longas, braços curtos, gelatinosa e transparente. Olhava-nos talvez com suprema angústia no olhar. A fisionomia, no entanto, aproximada do rosto humano, das raças mais inferiores da humanidade. Arfava, e a boca entreaberta deixava ansiosamente escapar-lhe profundos suspiros, de uma espécie de tristeza dolorosa. Tinha o tamanho de um homem. Atafon identificou minha surpresa e horror. Orcus prendeu minha mão nas suas com imenso carinho. Senti que dele vinha até mim uma corrente de vibrações prodigiosas, que penetravam-me o organismo espiritual em alta velocidade. Uma força desconhecida mantinha-me de pé. Os outros seres como aquele começaram a surgir e arrastar-se a nossos pés. A princípio 2 ou 3, e depois uma multidão. São homens! Exclamei fora de mim, levando as mãos que soltara de Orcus, sentindo que minha cabeça andava à volta. Profunda repugnância dominou-me os sentidos. Rajadas de vibrações inferiores, desencontradas e terríveis, partiam daquelas criaturas e atingiam-me em cheio. Pensei morrer mais uma vez. Não fosse Orcus, e provavelmente teria caído inconsciente no lamaçal infecto. Cor amarela transparente, como a das rãs, ou verde escuro, gelatinoso e às vezes vítreo, como a dos seres que vivem na treva e na umidade. Eu não poderia contemplar por mais tempo aquelas fisionomias angustiadas ou apáticas que me fitavam fixamente. Inenarrável espetáculo! Como podiam as criaturas humanas descer tanto na escala espiritual? Infelizmente, qualquer um poderia chegar àquele estado. Era um pesadelo. Mal pude sufocar os soluços que me explodiam na garganta. O que fizeram estes? Clamei descontrolado. Orcus alisou minha cabeça com amor, e Atafon, com profundo acento na voz, respondeu-me. Confiança em Deus, meu filho. Estes são os que não se decidiram nem por Deus, nem pelas forças inferiores. Por isso vivem mergulhados, ora no lago, ora na lama. Entre eles se encontram espíritos de todas as espécies. Viveram entre os homens numa terrível luta entre as coisas da matéria e as coisas do espírito. Nunca souberam o que desejavam. Indecisos, perderam precioso tempo e não puderam subir assim, como não podem descer mais do que já desceram. Vejamos a consciência de um deles. Com essa afirmação, o grande espírito aproximou-se do espírito rã mais próximo e colocou-lhe a destra na fronte. O estranho ser não fez um movimento. Seus olhos fixos permaneciam perdidos no tempo. Imediatamente a nossos olhos atônitos, em sua testa, projetou-se uma tela cinematográfica, em tudo semelhante à tela de televisão. Todavia reduzida, e nós passamos a ver que pessoas, coisas e acontecimentos ali se desenrolavam ininterruptamente. Cidades enormes desfilavam como por encanto, seguidas por paisagens sombrias e outros abismos profundos.
As mais estranhas criaturas apareciam e desapareciam. Eram comuns às paisagens da superfície terrestre. Eram mais comuns ainda as visões de lugares tenebrosos e abismais. Súbito notamos a presença de uma estranha mulher, de longos cabelos e feições ainda belas, que fez estremecer a tela mental daquela criatura. Uma onda diferente invadiu-lhe o cérebro espiritual. Essa é o espírito a quem ele mais amou, explicou Atafon. Encontra-se presentemente na superfície e é o objetivo único de sua existência. Por causa dela, esse ser agora e decadente desejará um dia retornar à superfície para prosseguir na senda evolutiva. Deus, meu filho, através dos seres, faz que funcione sua lei, usando para ajudar a sua aplicação os próprios seres. Ligados por forças magnéticas, arrastados pelo amor ou pelo ódio. Uns auxiliam de alguma forma os outros a saírem das regiões escuras do próprio eu. Ninguém permanece eternamente estacionário. No universo, tudo se modifica e se transforma para o bem. A única realidade imutável é Deus. Ouvi as palavras de Atafon, sentindo-lhe a solenidade do ensinamento. Parecia-me ouvir a voz do próprio Deus, falando tal era a sua grandeza moral e espiritual. A voz tomava-lhe entonações desconhecidas, e de sua cabeça olímpica, raios de luz começaram a jorrar em tal profusão que iluminaram o pântano com uma luz roxo esverdeada. Seres horripilantes surgiram das trevas em gritos desvairados. E logo após, estranho silêncio dominou a vastidão do abismo. Anjo! Clamou angustiadamente, terrível voz que falava como se através das rochas. Por que te exibes entre as criaturas que nos pertencem? Não sabes qual a lei? Por acaso vens disputar-nos o governo do abismo? Ou só te foi dada autoridade para fiscalizar? Atafon empalideceu àquela exortação. Perdoa-me, amigo dos dragões, respondeu nosso guia. Não o fiz por querer. Envolvido em forte emoção, distraí-me um pouco. Sabes que nunca disputei o governo dos abismos, que de direito pertence aos dragões, até o dia em que o bem sobrepujar o mal nessas regiões. Enquanto isso, funcionará por aqui apenas a justiça, visto que o amor não encontra ainda guarida nessas almas endurecidas. Perdoa-me e esquece. Atafon calou-se, e nós admiramo-lhes a sublime humildade. O silêncio tornou a envolver-nos cavernosamente. Prosseguimos a viagem, esquecendo ali os espíritos rãs que, em número infinito, jazia no lamaçal. Quem sabe voltaríamos um dia para estudá-los melhor. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.